pessoal, graça e paz. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Entendes Tu Que Lê. E no vídeo de hoje vamos falar sobre uma questão muito importante, sobre os ouvintes da Palavra de Deus. Mas antes de continuarmos com o vídeo, gostaria que você, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevesse, deixasse seu comentário e o seu like nesse vídeo. Bom, no vídeo de hoje, como eu falei, nós vamos abordar a parte dos ouvintes da Palavra de Deus. Nesses últimos dias, temos notado que o aumento de falsos profetas, falsos mestres e falsos pastores com seus falsos ensinos tem se tornado imensamente grande. E o que eles fazem, nós não podemos nem chamar de sermão, porque é algo pífio, é algo que, se nós, como ouvintes, tivéssemos um pouquinho só de conhecimento bíblico, tenho certeza que 80% dessas pregações nós não pararíamos para ouvir. Então, pensando nisso, eu me indaguei sobre esta questão. Que tipo de ouvinte eu sou? E também faço essa pergunta para você. Que tipo de ouvinte você é, meu irmão? Pois é fácil nós atacarmos os falsos profetas, pois eles são feridas abertas, são feridas que nós podemos ver de longe, com as suas pregações, com os seus ensinos, com as suas heresias. Nós logo detectamos isso, nós que temos um conhecimento da Palavra de Deus. Porém, não sei se é ingenuidade ou cumplicidade de quem ouve esses falsos profetas que acabam uma grande multidão parando para ouvi-los e assim dando crédito a cada heresia que eles pregam. Então, pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para você, eu tentar chamar a sua atenção para que tipo de ouvinte da Palavra de Deus você é. Bom, esse é um assunto que talvez soe estranho para você, pois poucas pessoas abordam ele. A maioria das pessoas abordam sobre os falsos mestres e os seus falsos ensinos. Mas toda história sempre tem os dois lados. E é isso que eu quero fazer aqui nesse vídeo. Eu quero mostrar para você essa doutrina que a Bíblia ela ensina e ela nos mostra que existem dois tipos de ouvintes da Palavra de Deus. E é sobre eles que eu quero falar. Primeiramente, eu gostaria de ler com você em Atos capítulo 17, versículo 11 e versículo 12. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Aqui nesse primeiro grupo, nessa primeira classe de ouvintes, temos os irmãos de Bereia, que ouviram Paulo e Silas pregando o Evangelho. Mas olha que interessante essa participação de quem ouve. Eles não eram ouvintes despercebidos, eles não eram ouvintes que não amavam a Palavra de Deus. Veja que quando nós amamos a Palavra de Deus, nós assim passamos a amar o próprio Deus, pois a Palavra de Deus é o próprio Deus. Então, quando nós negligenciamos a Palavra de Deus, nós também negligenciamos o próprio Deus. Veja que esses irmãos, eles examinavam, eles analisavam, eles refletiam, eles pensavam sobre a palavra que estava sendo pregada. Eles conferiam palavra por palavra que Paulo e Silas pregaram. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você ouviu um pregador e viu realmente se o que ele estava falando verdadeiramente era bíblico? Se o contexto confirmava o que ele estava falando? Amados, isso é uma questão muito séria. Veja, a Bíblia ela coloca um peso sobre quem prega, mas também ela coloca um peso sobre quem ouve a palavra. Pois se você ouve um falso profeta, se você ouve um falso mestre, mas você não denuncia, você acaba sendo cúmplice dele. E isso mostra também a falta de interesse pela palavra de Deus. Amados, o que nós vemos hoje, pelo advento da internet, cada heresia sendo pregada, essas lives,
esses vídeos motivacionais que pastores mandam, não é a palavra de Deus. Existe esse primeiro grupo que eu estou falando, das pessoas que zelam pela palavra, que estudam a palavra, que olham para a palavra e alimentam a sua alma. Eles entendem que a palavra é uma palavra de Deus para eles e não uma palavra sobre eles. Nós estamos diante de um público que são ouvintes que querem uma palavra sobre eles. E esse é o segundo grupo, essa é a segunda classe de ouvintes. Mas primeiramente eu quero falar dessa primeira. Dessas pessoas que levam a sério aquilo que está sendo dito em cima de um púlpito. Aqueles que examinam, aqueles que analisam, aqueles que julgam a palavra, palavra por palavra que está sendo pregada. Se realmente aquilo é uma doutrina bíblica. Pois como eu falei, é muito fácil nós olharmos para os hereges, para as falsas pregações, para tudo aquilo que eles estão dizendo, porque são feridas abertas. Agora é impressionante, chega a deixar a gente espantado ver que uma multidão para ouvir esses homens. E olha que a Bíblia não tem essas pessoas como inocentes. É isso que é o mais interessante, isso que é o mais importante você saber. Se você dá crédito a esse tipo de pregação, a esse tipo de pregação motivacional, a esse tipo de pregação que só visa falar sobre você, você é cúmplice, você não é vítima. Então agora eu gostaria de ler um outro texto bíblico. Nós vimos até aqui o primeiro grupo. O grupo que ama a palavra de Deus, o grupo que analisa, o grupo que julga a profecia. As pessoas falam que nós devemos julgar a profecia. Mas as pessoas não entendem o que é julgar a profecia. Julgar a profecia significa julgar a pregação. Julgar aquilo que está sendo dito da palavra de Deus. Amados, é muito sério. O ouvinte que está ali sentado no banco, ele tem que entender, ele tem que ser autocrítico daquilo que está sendo pregado. Poxa, aquilo dali está dizendo em relação à sua vida eterna, à sua salvação. Como você senta em um banco e não analisa nada daquilo que está sendo dito? Não devemos ser assim. Veja, os irmãos de Bereia, eles analisaram, eles examinaram. E então, muitos ao fazer esse exercício de raciocínio, é claro que através do Espírito Santo, muitos se converteram. Então agora nós vamos ver o segundo grupo, que está ali em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Mas eu quero me pegar lá no versículo 4, que é muito importante. Ele é rico de informação. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Amados, aqui está o segundo grupo de ouvintes. Aqueles ouvintes que querem ouvir sobre as suas cobiças. O que é cobiça? Cobiça nada mais é do que desejo. Então veja, quando você vai a uma igreja, quando você vai a um local para ouvir um verdadeiro sermão, os seus desejos não são prioridade para Deus. Os seus sonhos não são prioridade para Deus. Os seus planos não são prioridade para Deus. Quando você vai em um lugar onde você só quer ouvir sobre isso, você vai procurar exatamente aqueles pregadores que vai falar exatamente aquilo que você quer ouvir. E não aquilo que você precisa ouvir. E isso é triste, isso é sério. Porque o seu coração, ele é enganoso. Então quando você vai a um lugar buscando ouvir aquilo que você quer ouvir e não aquilo que você precisa, ouvir o Evangelho é ser confrontado com a verdade. É ser confrontado, é colocar os meus desejos em submissão à palavra de Deus. Então veja aqui que esses ouvintes não são vítimas desses falsos mestres, porque eles procuram esses mestres. A gente, de certa forma, fica um pouco assustado, mas logo a palavra de Deus nos traz esse ensino que mostra que essas pessoas, elas são cúmplices. Essas pessoas, a palavra de Deus diz que esse ensino, as pessoas buscam esses mestres. Elas se cercam porque elas querem se sentir bem. Sabe aquele culto onde você vai só para se sentir bem?
Só para você se sentir confortável com o seu pecado? Só para você se sentir confortável com as suas falhas? Só para o seu ego ser massageado? É isso. As pessoas querem ir nesses locais porque eles querem ouvir uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, uma palavra de conquista. É isso que eles procuram, é isso que eles querem. Então a palavra de Deus nos mostra esses dois ouvintes. Uns que amam Deus e a sua palavra e zelam por uma pregação bíblica, e existem aqueles que se cercam de falsos mestres, se cercam de pregações de autoajuda, motivacionais. Aquelas palavras que diz que você vai vencer, que você vai conquistar, que você é invencível, que você é a princesa, é o príncipe de Deus. Aonde tudo vai dar certo. Aonde você vai conseguir tudo aquilo que você quer. Então é isso que está acontecendo na nossa geração. Eu sei que é bíblico, eu sei que faz parte da apostasia esses falsos mestres. A Bíblia é recheada de versículos bíblicos que nos mostram que nos últimos tempos apareceriam falsos mestres. E muita gente ataca, e está correto, tem que atacar mesmo, tem que defender a verdade. Só que a maioria esquece de falar sobre esses ouvintes. E aqui está a minha preocupação, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, amados. Porque eu quero olhar dentro dos seus olhos e quero perguntar para você que tipo de ouvinte você tem sido. Será que você tem ido na igreja? Você tem sentado em um banco? Você tem gastado a sua vida somente para ouvir aquilo que você quer? Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre a cruz, sobre o sacrifício de Cristo, sobre o abandono de pecado, sobre o arrependimento, sobre o céu? Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação que te confrontasse, que tirasse você da sua zona de conforto? Então é isso. Ou você quer continuar ouvindo esses pregadores motivacionais, esses coaches da vida? Sabe, isso não é o Evangelho. Cristo não morreu pelas suas finanças. Cristo não morreu pela sua área sentimental. Cristo não morreu pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Eu quero que você, através do Espírito Santo, desperte. Que você se posicione. Que você comece a analisar o que está sendo pregado nos púlpitos. Eu quero que você sente em um banco e veja se aquilo que aquele pregador está falando é bíblico, é eterno, é verdadeiro. Se aquilo vai te levar para o céu. Se o contexto confirma o que ele está dizendo. Ou você vai continuar se enganando. Mas eu oro para que o Espírito Santo mude isso. Porque é triste, é como eu falei, chega a ser pífio o que eles fazem nos púlpitos. Quando nós olhamos para dentro da igreja, nós vemos cada bizarrice. E as igrejas desses homens são cheias. E isso corta o nosso coração. Quando você vê pessoas parando para ouvir esse tipo de mensagem, que não podemos nem chamar de sermão, não podemos nem chamar de palavra de Deus. É terrível o que eles fazem nos púlpitos, é terrível o que eles fazem nas igrejas. Então hoje eu quero chamar a sua atenção. Que tipo de ouvinte você é? Você é um ouvinte que ama a palavra de Deus? Você é um ouvinte que está interessado realmente nas riquezas bíblicas? Nos tesouros bíblicos? Ou você está preocupado com coisas fúteis, passageiras, coisas que não duram para sempre? Então esse vídeo, baseado nesses dois textos, eu sei que sou estranho falar sobre isso, né? Porque nós estamos acostumados a falar sobre o quê? Sobre os falsos profetas, sobre os falsos ensinos, sobre as heresias. É interessante, chama atenção. Mas existe um público que está ouvindo tudo isso. Existe um público que está sentado. E é aqui que mora o X da questão. Que tipo de ouvinte você é, meu irmão? Que tipo de ouvinte você é, minha irmã? Então é hora de despertar desse sono da indolência. É hora de despertar e procurar entender a palavra de Deus. É hora que você tem que mostrar que você ama realmente Deus e ama a sua palavra. Você examina a palavra. Porque assim, quando nós ouvimos uma pregação bíblica e verdadeira, depois do culto, o que nós temos que fazer?
meditar sobre ela, se aprofundar naquilo. É triste nós vermos que ao final de cada culto, as pessoas estão mais preocupadas com o jantar, com a pizza, com o lanche que vão pedir. Você não vê mais a família se assentando e discutindo aquela pregação. Aquela pregação não é um alimento para a semana toda. As pessoas estão ouvindo essas pregações motivacionais e quando acabam o culto, eles estão interessados na pizza que eles vão comer, no lanche que eles vão pedir. E é isso que eu estou querendo dizer para você. Você tem que entender que as palavras que são mencionadas em um púlpito são vivas, são verdadeiras, são eternas. Se falam sobre essas coisas, se te levam até Cristo, se faz você se quebrantar, se faz você alimentar a sua alma. Nesse vídeo nós falamos sobre esses dois tipos de ouvintes da palavra de Deus. E a pergunta que fica aqui é essa: que tipo de ouvinte você é? Você é um ouvinte que ama a palavra de Deus? Você é um ouvinte zeloso pela palavra de Deus? Você é um ouvinte que examina, que julga a profecia? Lembrando que profecia aqui no Novo Testamento é pregação do Evangelho? Ou você é do tipo que não me venha com doutrinas, eu quero Cristo? Ou você é do tipo que quer uma palavra motivacional? Ou você é do tipo que gosta de ouvir mensagens que te comovem? Mensagens que não faz você crescer espiritualmente? Porque eu tenho certeza, se nós, como os ouvintes da palavra de Deus, estudássemos a palavra, entendêssemos a palavra, 80% dessas bizarrices que nós chamamos de heresia deixariam de existir. Ou melhor dizendo, deixariam de ser aplaudidas pelos homens, deixariam de ser seguidas pelos homens, porque as heresias sempre vão existir. Os falsos profetas sempre irão existir, porque isso é bíblico, é necessário, mas é importante que você entenda como ouvinte, que tipo de ouvinte você é. Talvez você nunca se fez essa pergunta, mas agora através do Espírito Santo, eu quero que você faça essa pergunta para você e a partir de hoje se decida que tipo de ouvinte você será. Um ouvinte que examina, que zela, que ama a palavra de Deus, ou é um ouvinte que quer falsos mestres, falsos ensinos, que fale somente aquilo que você quer, somente sobre os seus desejos, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos? Espero que esse vídeo, de alguma maneira, tenha te despertado. O canal Entendes Tu Que Lê vai ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.